também nós tivemos assim do filme ser rodado numa ordem cronológica. Eu acho que isso ajuda muito a contar a história e a criar essa relação. E eu acho que a Marjorie, ela me inspira muito, sabe? E houve essa troca. Então, eu estudei o roteiro a ponto de esquecer e deixar ele em casa. Então, eu cheguei no Sertão como uma massinha de modelar para toda a equipe, desde a direção, a caracterização, ao Martim que me sujava, o figurino que me trazia. Acho que o Sertão foi um grande personagem com que eu contracenei, assim, porque o calor trazia esse peso, trazia esse corpo, esse tempo diferente. E eu acho que essa troca, eu olhava no olho dela, o abraço, esse medo de perder, né, dessa irmã que sonha em ir embora, e talvez por medo a Luzia tivesse se jogado, e o destino e o Carcará que vem buscar, e até depois do reencontro dessas duas irmãs. Então, assim, a Luzia, ela vai pro cangaço, e a Marjorie fez essa parte e foi embora pro Rio, para depois ir pro Recife para terminar, para contar a história da Emília. Então, eu vivi toda a história do cangaço, e quando ela volta, eu já tinha vivenciado toda a história da Luzia, assim. Então, ela voltou como a Marjorie e como a Emília. Então, isso acho que fortaleceu, assim. Eu já estava com toda essa vivência, essa experiência, e estava quase que entregando o filme para ela contar essa história na capital, né? Que era o sonho da personagem dela. Eu acho que para mim foi mais ou menos isso, assim. Eu acho que a gente teve um tempo muito justo de trabalho, de laboratório, de ensaio. Então, a gente não teve muita cerimônia com a entrega, com o exercício daquilo. A gente aproveitava todo momento que a gente tinha junto, era para se conectar, até porque a gente ia ficar muito pouco tempo juntas, porque é um tempo, a gente está junto enquanto infância na história, né, que não somos nós, depois temos ali um fragmento em que a gente vive junto, e depois a gente está separadas e fortemente ligadas, né, mas separadas. Então, esse tempinho que a gente tinha junto de exercício, a gente se entregava muito para essa coisa do... Acho que, pra mim, eu falo assim, até de um contato físico. A gente ensaiava as cenas, o Breno gostava de fazer as leituras e fazer a representação das cenas, e a gente tinha cenas também muito pontuais, que eram dormindo na mesma cama, com papos muito significativos, de transição, de encontro. Então, eu acho que foi isso. Acho que foi sobretudo, a abertura das duas ao mesmo tempo, sabe? Com a administração, com a direção do Breno, a gente foi... E o texto que exatamente. Eu acho que também a relação das duas estava muito bem desenhada, assim, a ponto de me emocionar com o roteiro e sentir, assim, mais do que entender a relação delas. Eu me emocionava quando eu lia, assim, até o final do roteiro, do reencontro, de tudo que acontece, eu sentia que era realmente muito forte essa ligação entre as irmãs, assim. Eu acho que isso O texto é poesia, assim. Na minha opinião, ele é poético, porque ele é de uma simplicidade, de uma perspectiva, de uma profundidade imensa, né? São personagens muito simples, mas a maneira como eles foram desenvolvidos, para mim, é pura poesia mesmo. É de uma perspectiva infindável de interpretações e de entendimento daquela sensação, né? Muito sensível, de forma muito condensada. Né? Sobre fotografia, bom, a minha gênese é fotógrafo, né? Assim, eu comecei minha carreira estudando direção de fotografia para cinema, inclusive fora. E acho que esse tempo que eu passei estudando fora foi quando eu me apaixonei pelo Brasil de verdade, né? Que eu acho que a distância faz a gente entender um pouco quem a gente é. E assim, eu queria muito essa coisa do épico. Eu queria muito que você sentisse isso, assim. Eu acho que eu estou um pouco chateado com o cinema mundial, onde você já não senta e vê um filme que você, nossa, veja, que você se empolgue, assim. Eu acho tão bonito você poder ver uma fotografia bonita,
Hoje em dia parece que tem que ter tudo seco, realista, e, né? Então assim, acho que não, acho que o cinema é múltiplo por causa disso. Eu sou um cara que adoro, né? Eu fiz isso também, me falaram, a estética do sertão é tão lindo, é tão bom você ver uma coisa que é bonita, poder viajar. Se eu tivesse com uma coisa mais realista, eu acho que faria uma coisa mais seca, mas eu acho lindo você poder viajar na imagem, né? Assim, como fotógrafo também tenho esse sonho de ser pintor, e assim, eu peguei uma pessoa muito bacana, que é o Léo Ferreira, que está comigo já há 2 anos fotografando outras coisas, o Contra Todos e alguns outros trabalhos. E falei, cara, vamos junto nessa viagem aqui. E foi uma pesquisa louca, assim, eu peguei meu carro, acho que pelo menos umas 3 vezes para viajar e escolher locações. Quando a produção chegou, eu já sabia tudo onde é que a gente ia filmar em cada lugar. E era muito engraçado, porque alguns lugares eram coincidentes, né? Eu escolhi um lugar, que é aquele lugar onde tem a batalha, que ele leva o tiro. Eu falei, eu quero filmar aqui nesse lugar de Pedra Rosa a batalha. E depois, conversando com o Jair, o pesquisador local, ele falou, cara, é exatamente ali que o Lampião ficava. Então, assim, o lugar foi filmado onde aconteceu, que traz também, de alguma forma, apesar de ser um romance, traz um pouco essa vida, né? Que acho que foi muito bem, isso fez muito bem aos atores todos, né? A Carcará também, né? Poder entender o local, né? Isso foi muito bonito poder estar nessas locações, muito bonito mesmo. Apesar de ser uma encrenca do cão. Muita gente ficou desidratada, muita gente foi pro hospital, muita gente, né, ficava louca porque era só espinho, sem árvore, o calor não imprime, né? Isso é difícil pra gente entender. Mas era muito quente e um desafio muito grande para a equipe que foi muito guerreira. De todos eles aqui e de todos os técnicos também.